Você com certeza já viu na TV ou no jornal falando sobre tornado EF3 ou EF5, mas já parou para pensar no que essas letras e número realmente significam? O quão destrutivo eles podem ser na vida real? Se você sempre teve essa curiosidade, tu tá no lugar certo. Nesse vídeo, nós vai entender de uma vez por todas como funcionam as escalas de tornados. Então, vamos nessa! Para entendermos sobre a escala de tornados, temos que primeiro descobrir suas origens. Esse é o Tetsuya Theodore Fujita. Ele foi um pesquisador brilhante que salvou milhares de vidas no seu país e também fora dele, revolucionando a meteorologia. Como foi ele quem desenvolveu esse sistema em 1971, a escala foi batizada em seu nome, o famoso F de Fujita. Mas como é possível medir a velocidade desse monstro se qualquer equipamento de meteorologia que entra nele ou é destruído pelos ventos ou pelos destroços? A galera que entende mais de meteorologia deve estar falando agora. Mas tem aparelhos especiais para isso. Olha os equipamentos dos caçadores de tempestades. Bem, você estaria certo, mas nós precisamos lembrar que esse problema aconteceu em uma época que não tinha nenhuma dessas tecnologias. Então, em vez de batalhar contra a natureza, ele teve uma outra ideia: ver o rastro de destruição que o tornado deixava. Agora iremos falar sobre as classificações e como você pode deduzir elas. F0, a menor escala dos tornados. Ela pode arrancar telhas e galhos de árvores e também consegue arrancar aquelas árvores que não têm a raiz tão profunda ou que ainda são muito jovens. Como podemos ver nessa imagem, podemos observar galhos arrancados e algumas telhas faltando no telhado. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Em tornados F1, o vento já consegue tombar trailers e empurrar alguns carros. E como nós podemos ver nessa imagem, as paredes da casa estão intactas, mas o telhado foi quase completamente arrancado. No F2, os estragos já ficam bem sérios. Os ventos conseguem arrancar telhados inteiros e destruir essas casas de madeira mais frágeis. Repara que, nesse nível, a estrutura de madeira não aguentou a pressão e foi totalmente estraçalhada, deixando os móveis e o interior tudo exposto e espalhado pelo chão. No F3, nós já entramos nos danos severos. Aqui as paredes de tijolos são destruídas. Os ventos são tão violentos que conseguem derrubar as paredes das casas mais firmes. Olha o estrago. O teto sumiu por completo e as paredes da frente simplesmente desmoronaram, dando para ver o sofá, o armário e tudo que tinha dentro jogado. No F4, a destruição é devastadora. Aqui os ventos são tão brutais que conseguem arrastar carros e destruir completamente casas bem construídas. Olha isso, a casa simplesmente sumiu. Virou só uma pilha de entulho no chão. Sobrou literalmente nada de pé. No F5 é o limite da escala. Os ventos são tão absurdos que conseguem arrancar as casas direto da fundação de concreto. Dá para ver que não sobrou absolutamente nada no terreno. A casa sumiu por completo, sobrando só a calçada e os degraus da entrada. E se você já viu uma tempestade severa em sua cidade, comenta o seu relato aqui nos comentários. Aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Mas qual é a diferença entre a escala F e a escala EF? A escala EF é a mais atualizada. A antiga escala F funcionava mais com o olho. Por exemplo, se o vento derrubasse uma casa de madeira, eles olhavam e já falavam: olha, derrubou uma casa, é classificado como F3. Já a EF analisa os detalhes. Bem, a casa é de madeira, os pregos não estavam muito bem presos, então na verdade é um EF1. E aquelas velocidades que você vê na tabela são só uma estimativa teórica. A verdade é que essa velocidade de vento não significa quase nada quando o assunto é classificação. O tornado só ganha nota dele depois que ele já passou, olhando puramente o estrago que ficou no chão. Então o vento em si não manda em nada. O que classifica é só a destruição que ele deixa mesmo.